1 João, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito fazerá. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não resplandecerão contra ela. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sobre a proteção de Deus, declara aberta a sessão. Peço primeiro ao secretário ao vereador Jean que faça a leitura da ata dos trabalhos anteriores. Ata de número 2453, da sessão ordinária do dia 11 de outubro de 2019. Ata número 2453, da sessão ordinária do dia 11 de outubro de 2019. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário, vereador Jean, que faça a leitura das matérias apresentadas. Nem a matéria apresentada. Grande expediente. Se o vereador quiser fazer uso da palavra, escreva no livro próprio. Ordem do dia, leitura e votação das matérias apresentadas. Em primeira discussão e votação, Balanço Geral de 2015 e o acordo de número 011 de 84/2019 do Tribunal Pleno. Será que eles vendem gasolina na garrafa PET? Toda minha irmã que comprou esses dias. Relatório da Comissão de Finanças e Orçamentos. Relatório de parecer sobre as contas da Prefeitura de Mozarlândia no exercício de 2015. Origem: processo de número 13.382/2018, acórdão de número 011/84/2019, TCM Goiás. Prestações de contas do prefeito, responsável João Soares de Oliveira, município Mozarlândia. Relator, vereador José Ailton Praz da Silva. Apresentação. Excelentíssimo senhor prefeito de Mozarlândia, Sr. João Soares de Oliveira, procedeu à entrega da prestação de contas do governo do município relativa ao exercício de 2015 junto ao Tribunal de Contas do município do Estado de Goiás, que reúne a competência para emitir parecer, tudo dentro do exercício do controle externo atribuído pela Constituição Federal.
Com relação ao julgamento das contas a ser realizada pelo Poder Legislativo de Mozarlândia, este deverá abranger a apreciação da execução orçamentária da demonstração contábil financeira do patrimônio do município alusivo ao exercício 2015. Assim, o relator e o parecer devem ser motivo de apreciação, deliberação e julgamento pela Câmara Municipal, em consonância com os ditames do artigo 30, inciso 8º, da Lei Orgânica do Município. Instrução. Análise das contas do governo do município de Mozarlândia relativa ao exercício 2015 pelo Tribunal de Contas do município do Estado de Goiás, deu ingresso na Corte de Contas através do processo de prestação de contas do prefeito João Soares de Oliveira, que chega hoje com o processo de número 13.382/2018, já tendo sido como objeto de pedido de revisão, após parecer prévio do relator na sessão ordinária do dia 28 de janeiro de 2019, o qual já havia sido rejeitado as contas do exercício 2015 por aquele tribunal. Portanto, todo o pedido de revisão foi extraído do acordo de número 011-84/2019 do Tribunal Pleno do TCM Goiás e deu parcial provimento à declaração de que, na análise das contas, não persistem irregularidades que maculam a presente prestação de contas do governo. Desta feita, sendo acolhido e aprovado, com o parecer final pela recomendação e agreja a Câmara Municipal de Mozarlândia na aprovação das contas anual do exercício de 2015, do prefeito à época. Por fim, comunicado o ex-prefeito da decisão definitiva, o Tribunal de Contas do município do Estado de Goiás deu por encerrar sua atuação, remetendo em agosto de 2019 a decisão para a Câmara de Vereadores de Mozarlândia para tomar, por sua vez, das providências constitucionais pertinentes, consoante sua competência em apartada síntese. Esses são os fatos colhidos na instrução do feito. Relatório e parecer. Trata-se os autos da prestação de contas do prefeito municipal de Mozarlândia, Sr. João Soares de Oliveira, relativas ao exercício de 2015, prestadas em cumprimento do disposto no artigo 30, inciso 8º da Lei Orgânica do município de Mozarlândia, Estado de Goiás. Não se pode deixar de reverenciar a grande importância que o município representa em face das atribuições que lhe são conferidas e por ele desempenhadas, visando atender à necessidade de todos aqueles que convivem no âmbito da sua jurisdição. Dessa interação é que surge a necessidade de melhor prover os municípios de recursos e intensificar não apenas o aspecto fiscalizador da ampliação das suas receitas, mas também ampliar a orientação para a correta ampliação das suas receitas em observâncias às normas pertinentes. A obrigatoriedade é do administrador público prestar contas decorrente de disposições expressas tanto no nível constitucional como no infraconstitucional, referida à obrigação não restrita apenas ao administrador, mas entende-se a todos os demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração. Autarquia, empresas públicas e sociedades econômicas mistas, assim como as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público em qualquer nível para o atendimento dos interesses de toda a população. Na realidade, essa obrigatoriedade por parte da administração pública de prestar contas de sua gestão é sem dúvida uma obrigação, não apenas para o atendimento de determinações legais específicas, como também advém de normas constitucionais contidas no artigo 37 e 70 a 75 da Constituição Federal, principalmente no que diz respeito às regras da moralidade e da eficiência. Tratando-se de contas municipais, o artigo 35, inciso 2º da Constituição Federal, prevê a intervenção do município caso não
não forem prestadas as devidas contas, as quais devem ser rigorosamente dentro dos parâmetros da lei. À luz do que dispõe o artigo 31, inciso 1º da Constituição Federal, o Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, na sua função, auxilia as câmaras municipais pelo pleno exercício de controle externo por parte dessas, emitirá parecer prévio para as contas prestadas anualmente pela Prefeitura Municipal, pelo Prefeito Municipal. A emissão do parecer prévio pelo Tribunal de Contas, como frisado acima, tem como função subsidiar o julgamento político de competência exclusiva da Câmara Municipal de Mozarlândia. Sua natureza jurídica e opinativa, constituindo-se em documentos no qual propicia um apurado e entendimento técnico, o qual, por sua vez, subsidiará o controle político e o cargo do Legislativo Municipal. O parecer prévio representa a análise indicativa do Tribunal de Contas, destacando que o julgamento propriamente dito nas contas do governo do município compete exclusivamente à Câmara de Vereadores, ou seja, o Tribunal de Contas não julga as contas dos prefeitos dos municípios, mas baseado em um relatório específico emitido parecer opinativo pela aprovação e rejeição das contas, o qual posteriormente é submetido à apreciação pelos representantes do povo. Em linhas gerais, destaca-se que a competência do Tribunal de Contas do município não somente possui função opinativa, como ocorre na emissão de seus pareceres prévios. Possui funções de fiscalização, consultiva, judicante, sancionadora, corretiva, normativa, de ouvidoria e de educação. Pode-se afirmar que uma adequada orientação técnica e responsável por considerável parcela dos acertos na gestão do dinheiro público. Assim, afirma-se que a Corte de Contas funciona como órgão auxiliar e não julgador, cabendo finalmente aos senhores vereadores a aprovação com ou sem ressalvas ou a rejeição das contas, respeitando as garantias constitucionais consagradas ao respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A esse respeito são ensinamentos do professor Hélio Lopes Meireles. Vejamos. A função do controle e fiscalização da Câmara sobre a conduta do Executivo tem caráter político-administrativo e se apresse em decreto legislativo e de resolução do plenário, alcançado unicamente os atos e agentes que a Constituição Federal, em seu artigo 70 e 71, por simetria, e a Lei Orgânica Municipal de forma expressa, submetem a sua apreciação, fiscalização e julgamento no regime municipal e no controle político administrativo, do orçamentário, operacional e patrimonial, através do julgamento das contas do prefeito e de suas infrações políticas, administrativas, sancionada com a cassação do mandato, Direito Municipal Brasileiro, 13º, São Paulo, Meireles, Editores, 2003. Desta forma, conforme vislumbrando a Constituição Federal, delega ao Poder Legislativo Municipal fiscalização das contas do Poder Executivo mediante o controle externo exercido com auxílio do Tribunal de Contas. Este incumbido de emitir o parecer prévio, que será oportunamente submetido e deliberado legislativa no artigo 33, inciso 1º e 2º. Ora, é certo que a tomada de contas pela Câmara Municipal consiste em ato de gestão da despesa pública, que envolve o exame de conformidade das contas à lei, no pronunciamento sobre o parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. E o julgamento das contas em si, em caso de rejeitadas, pode até mesmo rejeitada o agente político na sanção de perda da inelegibilidade por 5 anos no teor do artigo 1º, inciso 1º, a linha G
da Lei Complementar de número 64, de 18/5/1990. Diante disso, não há como se negar que a tomada de contas realizada pela Câmara Municipal com auxílio do Tribunal de Contas corresponde a uma espécie de processo administrativo que, portanto, se submete às formalidades e às garantias do contraditório da ampla defesa de todos os seus consecutários. Artigo 5º, inciso 5º. Antes de apontar as minhas considerações no mérito quanto à prestação de conta, ora em exame, consignada especificamente quanto ao trâmite do presente processo de prestação de conta em análise, que o relatório técnico oriundo do Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás apenas subsidiou nosso parecer, no qual foram avaliadas a prestação de contas sobre a gestão orçamentária, patrimonial e financeira havida no exercício em exame, bem como se a adequação do balanço geral do município e normas vigentes, e se foram atendidos os limites dos gastos estatuídos constitucionalmente. Nesta esteira, o parecer do Ministério Público de Contas, que atua junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, constatou por meio do parecer de número 07274/2018 que a análise feita pela Secretaria de Recursos estava em consonância com a lei e não tendo outra decisão, senão a mesma referida pela secretária. Então, o Ministério Público de Contas lançou seu parecer pelo provimento parcial do referido pedido. Portanto, o mérito que levou o princípio à rejeição das contas em apreço foram 3 pontos contravertidos, sendo decreto de suplementação orçamentária, alienação de bens, saldo e obrigação informada no demonstrativo da dívida fundada. De início, cumpre-se frisar que a abertura de créditos adicionais suplementares por decreto do chefe do governo no montante de 26.994.000, acima dos limites fixados na LOA. Contudo, o chefe do Executivo apresentou em leis de número 74/2015, 786/2015, 794/2015, que autorizou o Executivo em proceder à abertura de créditos suplementares no percentual de 15%, de 20% e de 20%, respectivamente. Desta feita, a despesa foi devidamente empenhada na dotação própria, como previsto no artigo 59 e 61 da Lei de 4.320/64. Para não pairar dúvida, nota-se que a Constituição Federal, no artigo 176, 5º, vendo a abertura de crédito especial ou suplementar sem ter lei que autoriza no mesmo sentido, estabelece que estão consideradas nulas, irregulares, as despesas sem estar constante no orçamento. Passamos a analisar o segundo ponto, que é a alienação de bens. Os pontos controversos nesse tópico foi divergência entre data de publicação e realização do procedimento licitatório, arrematação do valor inferior ao estimado pelo edital, a ausência de parecer jurídico detalhado sobre o caso da falta de parecer do controle interno. Assim sendo, e sabido que os atos públicos devem obedecer uma simetria lógica, no entanto, a publicação fora de prazo está de forma inadequada, contudo não causou danos aos cofres, mas logo que se percebe, em folhas 176, consta no relatório que ocorreu o último dia no prazo, portanto, legal. Quanto aos demais pontos, ou seja, valor alienado abaixo do estimado, também foi suprido conforme consta no relatório e devidamente aprovado nos autos, tendo sido ressalvadas as irregularidades. Por fim, as irregularidades supostamente apresentadas no tópico 3, saldo da obrigação
informada no demonstrativo de dívida fundada, apresenta como uma falta de relatório conclusivo da comissão especial o saldo da conta de crédito da conta de dívida ativa informado no balanço patrimonial diverge do montante, conforme demonstrado nas folhas 181 no relatório. Por último, a inscrição dos restos a pagar não processados, no valor de 723 mil, sem disponibilidade em caixa. De trem. Não obstante o relatado acima, verificamos adiante outras observações e considerações e ressalvas que, embora opinativos, em nada maculam a prestação de contas entregues em época própria. Outra observação é que, a ser ressaltada, inclusive para efetivá-la, caso ainda não observada, sua doação para as futuras administrações municipais de Mozarlândia, tendo em vista a lei da transparência e a plenitude da concessão da garantia da disponibilidade das informações aos cidadãos. Reside na folha de utilização de meios eletrônicos por parte da municipalidade para divulgação obrigatória e informações sobre a gestão orçamentária e financeira. Por derradeiro, importante ressaltar neste relatório, no tocante às ressalvas e recomendações que são emitidas em sede de processo e prestação de contas anuais do governo do município, a autoria do Tribunal de Contas, que, a forma geral, percebemos como infeliz rotina ao longo da nossa caminhada na vida pública. Que as ressalvas e as recomendações são poucas respeitadas e, em grande parte, desconsideradas, com pouca atuação dos municípios destinatários na busca efetiva de cumprimento e da adoção de medidas saneadoras para regularizar e solucionar as infrações apontadas a este diagnóstico, já é analisado pelo Tribunal de Contas em exercício pretéritos, visando a implantação do sistema de controle, visando a correção das distorções verificadas, como de forma a conferir maior afetividade do controle empreendido pelo TCM. Conclusão. Em juízo final do exame, com o relator do feito, apresentado o relatório com a manifestação conclusiva sobre a matéria entregue, a minha responsabilidade para a deliberação dos meus pares dessa legislatura é que o presente relatório está amparado pela legítima ação do controle externo via poder de fiscalização da Câmara de Vereadores perante o Poder Executivo Municipal, à luz dos princípios constitucionais que devem, indubitavelmente, nortear os procedimentos observados e a ampla defesa do contraditório e conforme prescrito no artigo 5 do inciso L5 da Constituição Federal de 88. Assim, senhores vereadores, não obstante o relatório técnico emitido pelo Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, é considerado tudo o que consta no processo da prestação de contas, além da existência de algumas conformidades que ofendem a Constituição Federal da República de 88. Mas ao meu sentir, que não são absolutas para caracterizar infrações ao ponto de rejeição das contas em apreço, considerando as recomendações e as ressalvas emitidas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, destinado aos ex-prefeitos Survão Soares de Oliveira, para imediata regularização via adoção de medidas e de providências saneadoras pertinentes e tendo em vista a manifestação do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas pelo parecer de número 07274/2018. Por fim, considerando a análise da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, tudo constantes de relatório técnico
e autoria do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, entendendo que o balanço geral do município de Mozarlândia apresenta uma prestação de conta passível de entendimento e acatamento da mesma, com algumas adequações que deveriam ser produzidas à época pelo senhor ex-prefeito, mas mesmo assim retratando de forma relativa, porém adequada, a posição financeira e orçamentária e patrimonial do município. Antes do exposto, é por tudo que mais consta no presente parecer, somadas as observações, documentações emitidas pelo Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, acato as ressalvas e as recomendações exaradas pela Corte de Contas, porém, emito o meu voto pela aprovação das contas anuais do exercício de 2015 da Prefeitura Municipal de Mozarlândia, época administrativa pelo ex-prefeito João Soares de Oliveira, momento em que requeira seja dada a ciência dos termos deste relatório, o voto ao ex-prefeito, aguardando as providências administrativas e legislativas pertinentes deste poder, com o seu necessário e indispensável julgamento pelo plenário dessa Casa. Em apartada síntese, e este relatório e o voto. Sala das Sessões, 27 de setembro de 2019, José Ailton Braz da Silva, vereador relator. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer sobre as contas da Prefeitura de Mozarlândia, origem processo de número 13.382/18, prestação de contas do prefeito responsável João Soares de Oliveira, município de Mozarlândia. Parecer. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida com todos os seus membros, aos 4 dias do mês de novembro de 2019, havendo recebido o relatório emanado sobre a prestação de contas da gestão 2015 de responsabilidade do Sr. João Soares de Oliveira, opinou por 3 votos contra o teor do relatório, tendo em vista que o relator levou em consideração única e exclusivamente o relatório emitido pela Egrégia Corte de Contas, que se baseia na análise pormenorizada de caráter técnico quanto aos seus aspectos contábil, financeiro e orçamentário patrimonial, na apuração dos resultados dos balanços gerais do município e em atendimento às normas constitucionais e infraconstitucionais, em especial a observação das normas limitadoras das despesas do ente público, em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, servindo o relatório parecer do TCM Goiás ao controle externo desenvolvido pela Câmara Municipal como fonte de auxílio para o julgamento. Da forma em que se manifestou o relator pela aprovação das contas, em apreciação, consideramos que a mesma não se atentou para a outra descrição contida no mesmo relatório, que diz: a emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas, como frisado acima, tem como função subsidiar o julgamento político de competência exclusiva da Câmara Municipal de Mozarlândia, sua natureza jurídica e opinativa, constituindo-se em documento no qual propicia apurado o entendimento técnico, o qual, por sua vez, subsidiará o controle político do cargo legislativo municipal. Sendo assim, destacamos que a função fiscalizadora interna não mereceu sequer ser observada. Vejamos, está em tramitação no Fórum da Comarca de Mozarlândia, na Vara das Fazendas Públicas, uma ação civil pública por improbidade administrativa, onde o gestor responsável pela administração 2015 é réu acusado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, cópias anexas à petição e proposta de acordo. Diante de tais fatos, viemos, através deste parecer, manifestar a nossa concordância com o relatório em análise. Relatório rejeitado por 3 votos a 0, sala da Comissão de Finanças e Orçamento, aos 4 dias do mês de novembro de 2019. Estiveram reunidos Ronaldo Bafuto, presidente, José Ailton Braz, relator, e Francisco Valasso, membro. Lido, senhor presidente.
Em primeira discussão e votação, balanço geral de 2015. Em discussão? Questão de ordem, senhor presidente, eu quero dizer que o meu voto, eu acho que, diante da qualidade do serviço público que a gente assistia aí, e vendo esse processo que está existindo aí na comarca aí, o TCM, ele esquenta a batata lá e quer mandar para nós fritar. Então, eu sou a favor da decisão do TCM e contra o balanceiro. Aí em discussão? Senhor presidente, vou encaminhar meu voto e discutir o voto e até relembrar algumas passagens aí dessa administração. Nós tivemos a Operação Tarja Preta, uma operação que foi comprovada, desvios na área da saúde, e essa administração saiu até no momento ilesa. Mas o que comprovado? Secretários foram embora, gravações de voz, uma série de coisas comprovadamente que comprovavam o desvio de recursos. E essa administração saiu ilesa. Nós tivemos agora o portal da cidade, lá uma obra superfaturada, 200 e tantos mil reais. Foi lá um vento, deu um redemoinho, jogou o portal no chão, dinheiro jogado fora e essa administração ilesa. Nós temos aí aquela duplicação ali em frente ao Tatersal, obra superfaturada, que nós denunciamos. O contrato versava que a empresa ia fazer a obra com o maquinário dela. Quem estava fazendo a obra eram os maquinários da prefeitura. Denunciei essa administração, se eu não me engano, nessa época. E a administração está ilesa. Nós tivemos aí, agora, recente, a atual administração, o administrador, se responsabilizando, assumindo um erro. Está aí lá uma denúncia que foi feita de uma contratação de um caminhão coletor de lixo. A denúncia foi feita, a justiça acatou, está lá uma causa de mais de 2 milhões, ofereceram 86 mil para finalizar o processo. Se ofereceram 86 mil, é porque assumiram a dívida, assumiram a culpa. E essa administração está aí. Então, assim, quando que essa administração vai ser penalizada? Quando que ela vai ser penalizada? Tem aí esse 2015, há quantos anos que esse processo vem lá no tribunal, esse balanço, recurso atrás de recurso, arrumando documento para chegar uma ladainha dessa aí, que nós aqui nós não entendemos nada. Essa questão técnica aí do tribunal, nós entendemos alguma coisa? Nós não entendemos nada. Eles montam o processo lá e vêm com ele montado e pronto. E aprova com ressalvas, pronto, está aprovado. E a questão interna aqui, está aí a nossa cidade, a calamidade que está, as ruas tudo esburacadas. Começou o período chuvoso agora, nós estamos vendo a calamidade da cidade. Nós estamos vendo os prédios públicos aí tudo deteriorado. Quer dizer, essa administração que ficou 3 mandatos, hora nenhuma essa casa sempre, e essa casa sempre ajudou. Essa casa nunca foi omissa em ajudar, em contribuir, em fazer tudo. Agora, chega aí uma situação dessa, está aí o balanço de 2015 para ser votado. Como que nós vamos fazer? Vai mais uma vez passar a mão na cabeça de um gestor desse? Aí depois eu questiono. Gente, nós temos uma responsabilidade muito grande. A gente, cada vez que passa a mão na cabeça de um gestor desse, cada vez mais ele dá uma bufetada na cara do povo de Mozarnate. Essa é a realidade. Sou contra esse parecer do tribunal, sou contra
o balanço. Sou a favor da rejeição do balanço. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão? Presidente, eu quero até agradecer a Vossa Excelência por ter pedido vista desse balanço de 2015, porque eu dei uma varrida hoje a respeito desse balanço aí, e eu vou encaminhar o meu voto contra o parecer do TCM. Sou contra o balanço de 2015. Ainda em discussão? Jorge, presidente, eu estive lá várias vezes no dezembro, até questiono o companheiro Ronaldo Bafuto. É vergonhoso, sim, eu concordo plenamente com os senhores, porque lá eles explanaram para mim, bem amplo e claro, que se tivesse que devolver alguma coisa, que não ia se devolver, ia estar aqui sendo julgado. O parecer nosso aqui é para ele ser candidato ou não ser. Certo? Esse que é o parecer nosso aqui, nada mais, nada menos do que isso. Isso próprios conselheiros falaram para mim. Ele foi o nosso parecer aqui para ser favorável ou não favorável, certo? Mas eu estive lendo, sim, só a respeito do item 1, 2 e 3, certo? Que eu tive aprofundado também essa matéria, qual me colocou como relator, até eu fui favorável. Conversei com o nosso parceiro advogado, nós trocamos ideias, mas depois eu fui ver assim, sobre a minha questão sobre ser favorável. Não sou favorável não, eu sou contra o TCM também, porque é o seguinte, foi igual falou, passa a mão na cabeça, igual o vereador Chiquinho falou, frita a batata quando está quente, joga para nós resolver coisas que eles teriam resolvido lá, certo? Agora vamos estar voltando se o cara vai ser candidato ou não candidato. Por favor, pelo amor de Deus, certo? Eu acho que o certo seria ser uma coisa de transparência para nós, mandar coisa complicada para que nós não entendamos. Foi aprovado com ressalvas, mas estava bem claro e amplo, item 1, 2 e 3, está bem explicado. Então eu sou contra o TCM. Ainda em discussão? Em votação? Presidente, sou contra o parecer a favor da rejeição do balancete. Em votação? Senhor presidente, questão de ordem, eu também sou contra o balancete também, viu? Que o balancete vai permanecer com deixar para o TCM decidir lá se vai passar a mão na cabeça ou não. Ainda em votação? Ainda em votação? Eu sou contra o parecer e sou favorável ao balanço. Ainda em votação? Vou encaminhar meu voto também. Sou contra o parecer e favorável ao balanço geral. Ainda em votação? Questão de ordem, senhor presidente. Vou encaminhar meu voto também. Eu sou a favor do balanço. Ainda em votação? Também encaminharei meu voto, senhor presidente. Se o TCM, que é o que julga lá, passou a mão na cabeça, eu não tenho aqui, como representante do povo, e contra esse balancete, não. Sou a favor do balancete. Oito votos, 4-4. Vou encaminhar meu voto, senhor presidente. Sou contra o parecer do TCM, eu sou contra o balanço de 2015. 4-4. Quatro a 4, deu empate, tem a segunda votação amanhã, tá bom? Viu, gente, para desaprovar o balanço. Questão de ordem.
Questão de ordem. Pelo que o vereador Totó, ele declarou que é contra o balanço. Agora ele não expressou na votação. O meu parecer é contra o TCM. Não, a favor, eu sou contra o balanço. Certo? Então, justamente isso aí, não, vereadores, 4-4, precisa, vocês sabem, precisa de 6 votos para derrubar, para rejeitar o balanço. Então, ficou 4-4, tem a segunda votação amanhã, tá certo? Em segunda discussão e votação, de 18 de setembro de 2019, dispõe sobre a alteração da Lei 754/2004 e da outras providências. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 21, de 18 de setembro de 2019. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 4/2019, de 1 de novembro de 2019. Concede título de cidadão mozardanense ao Dr. Venceslau Hugo de Oliveira e a outras providências. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 4/2019, de 1º de novembro de 2019. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 5/2019, de 1 de novembro de 2019. Concede título de cidadã mozardanense a senhora Natalina Braga Martins e da outras providências. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 5/2019, de 1º de novembro de 2019. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 6/2019, de 1 de novembro de 2019. Concede título de cidadão mozardanense ao senhor Francisco Ferreira da Silva, o Chicão e da outras providências. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 6 de 2019, de 1º de novembro de 2019. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número Questão 7/2019. de ordem, só um instantinho. Eu gostaria que o senhor pudesse assumir aqui, que eu tenho que dar uma saída meio urgente ali, tenho que ir no hospital. Dá licença aí, viu, gente? Espero a compreensão de vocês. Segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 7/2019, de 1 de novembro de 2019. Concede título de cidadão mozardanense ao Dr. Everton Singer e da outras providências. Segunda discussão e votação, projeto de lei e decreto legislativo número 7, de 1 de novembro de 2019. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Em terceira e última discussão e votação, o projeto de lei de número 17, de 20 de setembro de 2019, institui a política de serviços públicos de coleta seletiva dos resíduos sólidos recicláveis e da outras providências. Em terceira discussão e votação, projeto de lei número 17, de 20 de setembro de 2019. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Terceira e última discussão e votação, o projeto de lei de número 23/2019, de 7 de outubro de 2019. Emenda. Torna obrigatório o hasteamento da bandeira municipal na forma que se segue e da outras providências.
Terceira discussão e votação, projeto de lei número 23/19, de 7 de outubro de 2019. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Lido, senhor presidente. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando seus edis para a sessão ordinária de amanhã, dia 6, 8, né? Dia 8, com a seguinte pauta para a ordem do dia. Em primeira discussão e votação, a moção de congratulação de número 04/2019. Em segunda discussão e votação, o balanço geral de 2015. Em terceira e última discussão, o projeto de lei de número 21, de 18 de setembro de 2019. Em segunda e última discussão e votação, o projeto de decreto legislativo de número 04/2019, de 1º de novembro de 2019. Em segunda e última discussão, projeto de decreto legislativo de número 05/2019, de 1º de novembro de 2019. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 06/2019, de 1º de novembro de 2019. Em segunda e última discussão e votação, o projeto de decreto legislativo de número 07/2019, de 1º de novembro de 2019. Senhor presidente. Fiquemos todos de pé para fazer a oração final.